Fala, gente! Graça e paz. Esse é mais um episódio do Renovation Cast, o podcast que transforma a sua mente através da palavra do Senhor. Para quem não me conhece, eu me chamo Dabni Ataíde e hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouco sobre vivendo na terra da promessa. Meu Deus, o que é isso? Todos nós, em algum momento das nossas vidas, já recebemos uma promessa ou uma palavra do Senhor. Mas muitas vezes a gente sente que está demorando para acontecer ou a gente não vê sinais daquela promessa se cumprindo, ou até os nossos olhos humanos, sabe? Isso parece ser impossível de acontecer. E a gente acaba, às vezes, muitas vezes, né, duvidando se aquilo de fato foi ou se foram as vozes da nossa cabeça. Mas aí Deus, ele já falou para você, ele já confirmou, ele já deu sinais, mas só que na prática nada ainda mudou. Se você já viveu ou se você está vivendo um momento desse, então você já sabe como é viver na terra da promessa. Que é um lugar onde nós sabemos que Deus tem algo para nós, mas a gente ainda não consegue tocar, sabe, palpar aquela promessa completamente. E essa espera, esse tempo de espera, muitas vezes ele pode ser angustiante. E o que é que a gente precisa fazer enquanto essa promessa ela não se manifesta em nossas vidas? Como é que a gente não desiste desse processo que muitas vezes é tão demorado, tão doloroso, tão difícil, onde parece que nada está acontecendo? Hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, como é viver na terra da promessa, como é viver na espera, sem perder a nossa fé, sem murmurar e sem sair do centro da vontade de Deus. Sabe, gente, muitas vezes a gente pensa que a terra da promessa é só o dia em que tudo vai acontecer, em que tudo aquilo que o Senhor falou para nós, em que tudo aquilo que o Senhor ministrou em nossas vidas vai acontecer ou que vai dar certo. Mas a Bíblia nos mostra que Deus, ele nos coloca no lugar da promessa antes de nos entregar tudo completamente. E a gente se pergunta, como assim? Mas é só a gente observar, por exemplo, quando o povo de Israel chega a Canaã, que era a terra prometida. Só que quando eles chegaram em Canaã, eles tiveram que lutar para poder possuir aquela terra. A gente consegue, né? A gente vê essa história lá em Josué. José, quando chegou no Egito, que era a terra da promessa, ele teve que passar anos sendo preparado antes que José fosse exaltado, antes que ele fosse governador do Egito. A gente vê a história de José lá em Gênesis. Davi, ele foi ungido rei, mas ele teve que esperar anos antes de se assentar no trono. A gente vê a história de Davi lá em 1 Samuel, em 2 Samuel. E o que é que todos esses exemplos eles nos ensinam? Eles ensinam que a promessa já pode ter sido liberada sobre a sua vida, mas ela ainda precisa ser conquistada no tempo certo. Deus, ele não leva ninguém à terra da promessa sem antes prepará-lo para habitar nessa terra. Muitas pessoas elas querem chegar só no destino, mas elas rejeitam o processo. Mas esse processo ele faz parte do nosso tempo para que o Senhor molde a gente. E se você sabe que Deus ele já te deu uma promessa, mas você ainda não consegue ver as coisas acontecendo, entenda que você já está na terra da promessa, mas ainda não possui tudo porque você ainda está no processo. E talvez o nosso maior desafio seja esse tempo de espera, sabe? Seja esperar que algo aconteça, mas às vezes algo nos consome, algo a mais nos consome, que é o que acontece dentro desse tempo de espera. Gente, Tiago, capítulo 1, os versículos 2 e 4, eles nos ensinam o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações,
Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Gente, a espera, ela não é um tempo perdido. A espera é um tempo de transformação. Nós precisamos entender, sabe, que essas provações, nós precisamos entender que esse tempo antes de nós conseguirmos visualizar a promessa ser cumprida em nossas vidas, ela é um tempo em que a nossa fé está sendo provada e isso vai produzir perseverança em nós. É um tempo de transformação para as nossas vidas. É um tempo onde o Senhor ele está nos moldando. E o deserto, ele vai expor aquilo que está dentro do nosso coração. O deserto, ele não nos destrói, mas ele revela aquilo que precisa ser transformado em nós. E é para isso que nós precisamos olhar e perguntar ao Senhor: Pai, o que é que precisa ser transformado dentro de mim? Isso significa que Deus, ele não nos dá a promessa antes de nós termos a estrutura, a sabedoria para que a gente possa sustentar isso que ele nos deu. Deus, ele nos ensina a depender dele. Deus, ele nos ensina que nós precisamos amadurecer. Isso fortalece a nossa fé. E eu queria aqui fazer uma pergunta a você, para que você refletisse sobre isso. Você tem permitido que Deus te prepare? Ou você está apenas esperando de braços cruzados? É muito importante que a gente reflita nisso, porque nós precisamos ser moldados enquanto nós esperamos. Mas como é que nós vivemos nessa terra da promessa sem desistir? Esse tempo de espera que é tão angustiante, né? Muitas vezes a gente fica ansioso para que algo aconteça. Muitas vezes a gente quer que aconteça logo, quer que aconteça no nosso tempo. E a gente, às vezes, acaba se perdendo no caminho. O que é que nós precisamos fazer para viver nessa terra da promessa, nesse tempo de espera, sem que a gente desista? Gente, eu quero, antes que você entenda que isso aqui não são passos de uma fórmula mágica ou que é apenas isso que você deve fazer. Não, mas são coisas que acrescentam a nossa vida, são coisas que nos ajudam. E eu vou dizer aqui para você 3 atitudes que vão te ajudar a permanecer firme nesse tempo. A primeira atitude que você precisa ter é ser fiel no pouco. E a gente ser fiel no pouco significa que a nossa fidelidade está sendo testada. Muitas pessoas, elas querem a grande promessa, muitas pessoas, elas querem que a promessa seja concluída, mas elas ignoram o processo diário de fidelidade. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor todos os dias. Sabe, José, ele prosperou mesmo sendo escravo. José, ele prosperou mesmo sendo prisioneiro, porque ele entendeu que o processo também faz parte do propósito. Gente, Jesus disse lá em Lucas, capítulo 6, versículo 10, que quem é fiel no pouco também é fiel no muito. O nosso caráter, ele é forjado na nossa rotina. O nosso caráter, ele é formado todos os dias. O nosso caráter é formado na nossa obediência diária. Então, se você não for fiel no deserto, se você não for fiel no pouco, você também não será fiel na terra da promessa. E o que foi que Deus colocou nas suas mãos hoje? Como é que você pode ser fiel ao Senhor hoje, agora, enquanto a promessa que foi dita sobre a sua vida não se cumpre? Isso são 2 perguntas muito importantes para que a gente possa refletir. A segunda atitude que você deve ter é escolher confiar ao invés de murmurar. Isso é o teste da paciência. Então, nós precisamos ser fiéis e nós precisamos ser pacientes. O povo de Israel, ele poderia ter atravessado o deserto em poucas semanas. A gente sabe disso. Mas o povo passou 40 anos no deserto porque o povo não confiou no Senhor. Quando nós murmuramos, quando nós reclamamos, nós adiamos o tempo da promessa. Mas quando nós confiamos no Senhor, nós vivemos o processo no tempo certo.
Filipenses capítulo 2, versículo 14, nos ensina: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Gente, a murmuração, a reclamação, ela é a linguagem de quem não confia em Deus. Você já percebeu isso? Que quando nós murmuramos, quando nós reclamamos, isso significa que nós não confiamos em Deus. A murmuração, ela não muda as circunstâncias, mas a murmuração, a reclamação, ela prolonga o tempo de deserto. E o que você tem falado enquanto você espera? As palavras que saem da sua boca são palavras de fé ou são palavras de dúvida? Se em nome de Jesus você tem duvidado daquilo que o Senhor pode fazer na sua vida, eu quero que você, neste momento, possa ter uma transformação na sua mente e através do Espírito Santo, para que você entenda que as suas palavras precisam ser palavras de fé, porque Deus, ele não é homem para que minta. E a terceira atitude que nós precisamos ter, enquanto nós esperamos, é buscar a presença de Deus como nunca antes. E isso significa que nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Sabe, o rei Davi, ele esperou anos para ser rei. Mas ele não passou esse tempo só esperando. Davi se fortaleceu em Deus, Davi adorou ao Senhor, Davi buscou ao Senhor, Davi amadureceu. O deserto, gente, ele não é um tempo de solidão. O tempo da espera, enquanto a promessa não é cumprida, não é um tempo de solidão, mas é um tempo de profundos encontros com o Senhor. Quem busca a presença de Deus nesse lugar nunca vai sair vazio, porque a presença do Senhor é aquilo que nós temos de mais importante, de mais valoroso em nossas vidas. Sabe, de encontros profundos com Deus. Porque no deserto não existem distrações. É só você e Deus. E se Deus ainda não cumpriu a promessa, talvez ele esteja te chamando para mais perto. Talvez ele esteja chamando você a esse lugar de deserto, para que você gere mais intimidade com ele. Quanto mais nós buscarmos ao Senhor, mais a gente se torna forte para viver aquilo que ele prometeu. Se você tem uma palavra, você tem tudo. Se você está esperando no Senhor, não desista. Você já está na terra da promessa, você já está na terra que foi prometida a você. Mesmo que você ainda não consiga ver essa promessa se cumprindo. Isaías 64, versículo 8, nos lembra: mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e tu o nosso oleiro. E todos nós somos obras das tuas mãos. E, gente, aqui está essa verdade que ela é muito poderosa. Se você tem uma palavra, você tem tudo. De tudo que eu quero que você absorva nesse podcast, se essa frase fixar na sua mente, você vai abrir os seus olhos para outras coisas. Se você tem uma palavra, você tem tudo. A promessa de Deus, ela não depende das circunstâncias. Se Deus falou, ele vai cumprir. Se Deus falou, vai acontecer. Porque Deus não mente, Deus não falha, Deus não se atrasa. E Isaías, capítulo 55, versículo 11, confirma isso. Onde diz que assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu enviei. Sabe, o deserto ele tem um propósito, mas o deserto não é o seu destino final. Deus não te chamou para você ficar nesse deserto, mas ele te chamou para que você atravesse esse tempo. Então, segure firme a palavra que Deus te deu, porque essa palavra já carrega dentro dela tudo o que você precisa viver para que aquilo que o Senhor Deus cumpra aquilo que ele prometeu. Enquanto você espera, confie, seja fiel, busque a presença do Senhor. E, gente, se essa palavra falou com você,
Eu gostaria que você compartilhasse com alguém, que você curtisse esse vídeo e que você comentasse aqui também. Que você compartilhasse também com alguém que precisa ouvir que a promessa de Deus está viva na sua vida. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio.